Primeiro, um panorama geral, gente, de opiniões sobre a partida. Quem quer começar? Gil, tu que é nova aqui quando tem esses programas pós-jogos. Ah, não, pera. Segura. O Fred já tá aí. Então vamos colocar o Fred com a galera. Ah, começa com o Fred, então. Exatamente. Agora eu mudo a Gil pelo Fred. Gil, desculpa. Eu aceito, não tem como competir. Mas ninguém quer me ouvir antes de ouvir a Gil, gente. Por favor. Não, isso é uma verdade, mas como tu tá em estádio, tu tem prioridade, Fredinho. Traz pra gente um pouquinho do resumão aí desse jogo, essa vitória do Liverpool, 2-0 pra cima do Manchester City. Então, peraí, deixa eu levantar, deixa eu quebrar aqui o protocolo. Levanta. Vai, quebra o protocolo. Gostamos. Vocês estão ouvindo uma cantoria ou não? Sim. Ih, no fundão. De fundo. Ah, olá, galera do Olha! Torcida do Liverpool, toda lá. Os 5 mil torcedores do Liverpool num carnaval, gente. Imagina. Tá lindo de ver isso aqui, porque essa galera tá muito próxima de ver o time campeão da Premier League pela primeira vez sem pandemia. Porque é bom a gente lembrar, a torcida do Liverpool não pôde ir para as ruas celebrar a temporada 19. Então essa galera tá com tudo guardado. E ganhar aqui contra o grande algoz de tantos títulos que não vieram na era Jürgen Klopp é algo muito, muito, muito grande. Eles estavam cantando agora há pouco, nós vamos ganhar a Liga, nós vamos ganhar a Liga. É uma torcida que está vivendo algo muito, muito especial. O Slot ele consegue fazer o que o Klopp não conseguiu, que é ganhar do Guardiola aqui em Manchester pela Premier League. A última vitória do Liverpool aqui nesse estádio pela Premier League, agora está voltando a cantar, we're gonna win the league. A última vitória tinha sido em 2015, do Liverpool aqui contra o City, que era do Pellegrini. Já era o Liverpool do Klopp, mas era o City do Pellegrini antes da chegada do Guardiola para 16-17. Consegue essa vitória com Mohamed Salah, mais uma vez, sendo absolutamente absurdo. Assim, absolutamente absoluto, dá para até a gente falar. Daqui a pouco eu vou sentar na frente de novo do meu computador para passar o relatório estatístico do que o Salah está fazendo. Mas eu só vou resumir rapidamente. 51 participações diretas para gol em 38 jogos pelo Liverpool e nós ainda estamos em fevereiro. É incrível, absurdo os números do Salah nessa temporada. Que evidentemente temos que esperar os títulos, mas aponta aí como grande favorito neste momento para ficar com o título, o prêmio de melhor do mundo na temporada. Gil, antes do Fred, eu tinha te pedido um pouquinho das impressões gerais desse jogo. Traz pra gente. Eu acho que foi mais do mesmo. A gente tem visto principalmente da temporada do Manchester City. Um Manchester City que, mesmo quando tem bons momentos no jogo, não consegue ser eficiente nem na marcação e também na marcação das jogadas do adversário e também na marcação de gols. Acho que é um Manchester City que vive uma fase bem complicada e um Liverpool que em vários momentos não joga bem, mas consegue obter o resultado necessário. Então acredito que vai ser bem difícil o Liverpool perder essa Premier League, não só pela forma com que vem se apresentando nos jogos, em que mesmo quando faz jogos ruins ou jogos abaixo do esperado, consegue pelo menos um ponto ali com empate ou até a vitória. Mas a gente olhando os outros adversários também, o Arsenal, ninguém esperava que não conseguiria os 3 pontos ontem. O Manchester City acho que já foi também, então tudo contribui para esse título do Liverpool nessa temporada. Clarinha, tuas impressões do jogo? É meio louco, né, a gente pensar que o que se transformou o Manchester City e pensar que não é que o Liverpool, assim, teve grandes momentos na partida. Eu acho que a gente precisa falar sobre o Salah, ele vai ser um dos grandes assuntos aqui, mas o que se transformou o Manchester City, né? A gente não se surpreende com o resultado, a gente não, ainda que seja um resultado histórico, e o Fred trouxe, né, os dados, desde quando que não vencia, algo que o Klopp nunca tinha conseguido, era quase óbvio que esse Liverpool iria vencer esse Manchester City, independente de ser na casa de
de quem for. O destaque positivo do City, e o Fred vai falar com certeza sobre isso, é a chegada do Marmoush, né? Que era o ponto de destaque, o ponto que conseguia alguma coisa no Manchester City, mas a gente precisa falar muito sobre o Salah. Eu tô com a Tati de que a gente precisa esperar os títulos, mas talvez, Tati, um título, porque para mim a Premier League já é do Liverpool, então já temos o principal título de campeonatos nacionais para o que para mim é hoje o melhor jogador do mundo, que para mim é hoje o jogador que merece a bola de ouro. Claro, isso vai influenciar a bola de ouro, mas a gente precisa esperar a Liga dos Campeões, porque, querendo ou não, o Liverpool tem um confronto nas oitavas de final que é favorito, mas é muito mais difícil do que o outro time que tem os jogadores brigando por isso, que é o Barcelona, né? Então, imagina se o Liverpool cai nas oitavas ou cai nas semis contra o Atlético de Madrid ou contra o Real Madrid, que seria o possível confronto, ou até o próprio Arsenal, pensando aqui nos confrontos mais óbvios, né, gente? Porque, obviamente, pode ter várias surpresas. Mas eu acho que o Mbappé também é um dos favoritos nessa briga, viu? Mas eu acho que ele entrou agora na briga, Gil. Então, mas e ele vai ter... a impressão que eu tenho é que todo mundo vota a partir de agora. O começo de temporada é sempre meio esquecido. O que vale mesmo é a partir de agora. Os jogos decisivos. É que a questão é que o Salah, para mim, já tem um título nacional. O Mbappé não tem nenhum dos dois. Uhum. Não, mas os títulos vão... No final das contas, os títulos contam muito. Ô, Gabi, joga na tela aí os números que o Fred falava do Salah pra gente já entrar no tema, Mohamed Salah. Aí, ó, 38 jogos, 30 gols, 21 assistências, 51 participações em gol na temporada, 1,34 participação em gol por jogo. Hoje foi gol e assistência, né, Fred? Imagino que ele tenha sido eleito o melhor em campo. Eu não sei se a Premier dá toda a partida o melhor em campo. Dá sim. Foi eleito o melhor em campo. E, assim, deixa eu começar, então, o relatório estatístico de Mohamed Salah, porque é um negócio absurdo, assim, para a gente até ter a noção de que a gente está vendo algo muito histórico mesmo, assim. É a história diante dos nossos olhos, porque, primeiro, o Salah, ele sai com uma assistência e um gol na mesma partida, é o 49º jogo com a camisa do Liverpool dentro da Premier League, na carreira dele pelo Liverpool, porque ele sai com essa marca. Desde que a Opta, o banco de dados, passou a coletar estatísticas, apenas 2 jogadores têm mais partidas nas 5 principais ligas europeias em que eles marcaram e assistiram: Cristiano Ronaldo e Messi. O Salah, ele tem, dentro dessa Premier League, em 27 rodadas, 41 participações diretas para gol. Ele está próximo do recorde da Premier League, da era Premier League, de participações diretas na mesma edição, que é de 47, só que é de 47 na temporada que tinha 22 clubes. No formato de 20 clubes, o recorde é de 44, que é do Henry e do Haaland. E o Salah tem 41, faltam 11 rodadas. Ele tem 16 assistências nessa temporada, o recorde de uma só temporada na Premier é do Henry e do De Bruyne com 20. Então faltam 4 para ele empatar. 11 rodadas pela frente. Ele é o 5º jogador da era Premier League a ter 15 gols e 15 assistências na mesma temporada. Ele tem uma participação direta para gol numa média de 50 minutos. A cada 50 minutos, o Salah pelo menos dá uma assistência ou dá um gol. Ele só não participou diretamente de um gol em 4 rodadas nessa Premier League. Em 4 de 27. 2 vezes contra o Forest, uma contra o Palace e outra contra o Brentford. Ele é responsável por 64% dos gols marcados pelo Liverpool na Premier League. Cara, é um negócio impressionante. É impressionante. Ele agora se isola empata como o 3º maior artilheiro da história do Liverpool. Ele tá empatado com um cara que jogou na década de 20 e na década de 30, que é o Gordon Hodgson. E ele tá 44 gols do 2º colocado, que é o Roger Hunt. Ele vai precisar do contrato renovado para ver se empata na próxima temporada, que não seria um absurdo ele fazer 44 gols. Então, assim, o que o Salah tá fazendo, poucas vezes a gente viu na história da Premier League. E ele está fazendo numa temporada em que o Liverpool acaba de abrir 11 pontos de vantagem na liderança, com um jogo a mais do que o Arsenal, na verdade, mas 11 pontos, com 11 rodadas pela frente, é para colocar o champanhe para gelar. Cara, os números dele são muito absurdos, né, Clarinha? Rapidamente, até porque colocar o champanhe para gelar, até porque a gente não confia nesse Arsenal, né? E a gente confia nesse Liverpool.
O Arsenal tá tendo que jogar com um volante de centroavante. Eu não sei como é que o pessoal da Real Sociedade tá olhando pro Merino jogando de centroavante, tá? Eu tô na É que na expectativa real pelo não Calafiori precisava, porque de em teoria centroavante. tem centroavante, né? Então ele nunca precisou jogar ali, Fred. Mas olha, tá sendo muito curioso. Voltando para o Salah, antes da gente entrar na questão da briga pelo título, quem acompanhou aí essa última década, que a gente trazia essa quantidade de números e estatísticas relacionadas a Cristiano e Messi, vocês esperavam que nessa temporada, uma temporada que começou toda estranha, com o Salah fica ou não fica, renova ou não renova, porque ele ainda não renovou, né, Fred? Ainda não tem a renovação do salário, ele está em últimos meses de contrato com o Liverpool nesse momento. É isso. Isso tudo que a gente está falando aqui, essas estatísticas, tudo isso pode sair de graça, tá? Tudo isso pode sair de graça daqui a poucos meses. Exatamente, ele não renovou o contrato. Numa temporada que o que o Liverpool saindo da era Klopp, entrando em outra coisa, o Salah com todo esse questionamento. Vocês imaginavam que ele pudesse estar neste nível que a gente está colocando ele hoje? Eu não sei se alguém aqui não o coloca como favorito para a Bola de Ouro. Vocês imaginavam que a gente pudesse estar vendo este Salah? Acho que mais do que este Salah, eu não esperava este Liverpool. Eu esperava um ano de muita dificuldade de transição. Bom, muita dificuldade. A gente sabe que tem jogadores de qualidade, mas eu não imaginava essa temporada para o Liverpool, porque a transição e a saída do Klopp, a gente fazia aqui previsões de terríveis, assim, de o quanto que o Liverpool ia sentir, o quanto que ia ser um baque, e isso não aconteceu. E mais, não chegou um técnico que a gente tinha exatamente certeza do que iria fazer, né? O Arne Slot era uma incógnita para muita gente, para mim, inclusive. Então, eu não esperava essa temporada do Liverpool. Talvez, não esperava com certeza essa temporada do Salah, mas poderia ser mais normal imaginar que individualmente a gente tivesse uma temporada de mais destaque do que coletivamente, né? E esse Liverpool faz as duas coisas. Então, é incrível para mim o que faz esse Liverpool no que seria, porque não está sendo, uma temporada de transição. E o Salah, assim, ele já vinha com números absurdos, né? Não é que ele faz uma única temporada assim, mas essa, em todo esse contexto, assim, para mim... Repito, tem reta final de Liga dos Campeões, para mim Premier League já foi, já é para o Liverpool, mas vai ser muito injusto, e vai ser, essa palavra não é injusto, na verdade, vai ser muito cruel se nessa temporada a gente não tem um Liverpool, não precisa ter, às vezes nem precisa ser campeão, né? Mas chegando até uma final com o Salah tendo essa chance de fato ganhar esse prêmio, porque vai ser absolutamente merecido. É incrível realmente a temporada. Eu também não esperava o Liverpool nessa forma, porque o Arne Slot, ele foi uma aposta muito grande do Liverpool. O Flick tá mais ou menos nessa pegada, mas o Flick a gente já havia visto com o Bayern de Munique, ele dar muito resultado em pouco tempo de trabalho. Em 6 meses de trabalho, ganhou tudo com o Bayern de Munique. Então, não seria uma surpresa o que está acontecendo. Não é uma surpresa o que está acontecendo com o Barcelona de Flick, mas o Arne Slot, tinha gente, no Brasil principalmente, que não sabia de onde estava vindo. Mas quem que é esse cara? Então, acho que é muito surpreendente. O que o Salah faz não é surpreendente, porque ele já vinha contribuindo muito e muito em todos esses anos de Liverpool, mas a gente sabe que a votação de melhor do mundo, de bola de ouro, é sempre condicionada aos títulos coletivos, então isso muitas vezes jogava o Salah para baixo em relação aos outros. Ele também teve muitos problemas em competir com os gigantes do futebol, mas é muito interessante como o Liverpool, mesmo tendo um elenco curto, também consegue entregar tanto. Hoje a gente viu o Szoboszlai jogando muito mais avançado, o Luiz Dias acabou sendo uma aposta, mas nem foi o resultado esperado. Então, acho que tudo acaba dando certo nessa temporada para o Liverpool, até quando tem muitos elementos para dar errado. Eu acho que essa é a grande diferença, Tati, Clara, do Liverpool para o Arsenal, entre tantas. O Arsenal teve um departamento médico muito mais ocupado do que o Liverpool e muito mais em posições centrais, porque as duas diretorias tiveram problemas no apoio aos treinadores nessa temporada. A do Arsenal, é verdade, apoiou bastante o Arteta na primeira janela, contratando o Calafiori, contratando o próprio Merino, contratando outros jogadores, mas na hora em que todo mundo começa a se machucar
e o Arsenal claramente precisava de um centroavante desde o início da temporada, ainda mais depois das lesões, na janela de inverno, o Arsenal não foi atrás de um centroavante. Tentou conversar com o Watkins do Aston Villa nos dias finais, mas não foi para frente, enfim. Não teve um apoio central e agora o Arteta está tendo que se virar com Sterling, Merino e tudo mais. O Liverpool entregou para o Arne Slot um elenco pior do que o Klopp deixou. Porque sai o Matip, o Thiago Alcântara se aposenta e vem o Chiesa, que é uma aposta que até agora não se concretizou. Então, e na janela de inverno não fez nada. Pois é. Então, o Slot ele herda um elenco mais enxuto do que o Klopp, mas a verdade é que ele não tem tantas lesões e lesões tão centrais como o Arteta teve no Arsenal. Então, o Salah foi titular em todas as rodadas da Premier League. Olha onde é que está o Saka. Né? O Odegaard ficou fora por bastante tempo. Olha o Szoboszlai jogando. Olha o Luiz Dias. O Gakpo se machucou, mas agora já estava no banco de reservas. O Van Dijk não teve nenhuma lesão. Então, o Liverpool ele consegue ter, na saúde do time titular, principalmente mais do que do elenco, um dos grandes trunfos dessa temporada. E, assim, não vai ter briga pelo título. Não vai. O Arsenal não vai brigar pelo título da Premier League. Estamos em fevereiro e é questão de tempo e não de alguma condição para o Liverpool ser campeão da Inglaterra. Faltam 11 rodadas, 7 em Anfield. Das 11 rodadas, 7 são em Anfield e 4 fora de casa. Das 11 rodadas, 7 são enfrentamentos contra times que estão na metade inferior da tabela, 4 da metade superior. Então, assim, o Liverpool está muito, muito, muito próximo de conquistar esse título. E na Liga dos Campeões é que eu acho que está talvez o grande balizador para a disputa de premiações individuais, né? Porque para o torcedor pro coração do torcedor do Liverpool, o título principal é a Premier League.